Você ouvindo agora esse podcast, atire a primeira pedra se você nunca teve um conflito com o seu par de engenharia. Confiança é o caminho mais rápido para alinhamento. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, eu nem lembro qual foi a última vez que eu gravei sem estar de casaco. E eu sou a Ix, e hoje, depois de muito tempo, a gente vai falar de um assunto que não é AI. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a relação de tapas e beijos entre produto e engenharia. Mas antes da gente entrar na pauta, não se esquece de ir lá, deixar o seu like, deixar seu comentário, avaliar o episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo esse podcast, seja no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, no Substack, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Assim o podcast chega a mais pessoas, você o quê? Ajuda a gente a espalhar a mensagem da arena. E qual que é a mensagem de jabá que a gente tem hoje? Ó, final de semana agora acabou de rolar o Arena em Floripa. Foi 3 dias, a gente deu um treinamento em company lá pro pessoal da Way2, inclusive um salve aqui pra galera. Depois a gente teve um treinamento de pensamento crítico analítico no sábado com o Duduzeira. E no domingo a gente teve a 5ª edição do curso de AI mais No Code. E aí já tem a data dos próximos cursos, né? Dia 30 de agosto agora tem Plataforma para PMs com a grande Renata de Lima, que é PM Lead no Nubank. Bom, primeiro curso do Brasil do tema, né? 3ª edição presencial, final de agosto aqui, semana que vem, sabadão. Dia 13 de setembro tem mais uma edição do AI No Code lá no Rio. Estamos voltando para o Rio. E dia 27 de setembro tem AI No Code aqui em São Paulo para fechar o mês de setembro. Só que não vai ter só isso. Setembro a gente está cheio de coisa também. Tem encontro de papo de liderança que rolou ontem, foi muito show de bola. Tem encontro de assinantes e tem também, sabe o quê? Talk Gringa. Já temos 2 Talk Gringa confirmadas. Dia 4 de setembro vai ter Helena Luneva, executiva, CPO de várias empresas, tipo Nextdoor, GoFundMe, Brain Trust. Ela tem um dos cursos de comunicação executiva mais bem avaliados no Maven, que é uma plataforma de cursos lá na gringa. E ela vai o quê? Tá aqui falando para quem é assinante. E dia 8 de outubro, sabe quem tem? Tal Quem? Raviv, o cara. Ele que tem algum dos posts mais lidos lá do Lenny. O Lenny já entrevistou ele também. A gente já falou dele aqui em alguns episódios. E ele vai fazer um fire chat com a gente ao vivaço. Open mic, você vai perguntar o que você quiser para ele. Ele vai responder lá. Então, dia 9 de outubro. 4 de setembro tem uma, 9 de outubro tem outra. E assinante, né? Pode ir lá fazer suas perguntas e etc. Participar de todos os cursos. Ainda pode parcelar de 12 vezes. Além de tudo isso, você ainda tem o quê? A nossa comunidade exclusiva, que vira e mexe tem cada tópico bom lá e coisa que a gente está de fato metendo a mão na massa, discussões legais e etc. Então, assim, tá esperando o quê? Assina aí e a gente se vê na arena. É isso. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Você que tá ouvindo agora esse podcast, atire a primeira pedra se você nunca teve um conflito com o seu par de engenharia. E não é só você PM não, você designer que tá ouvindo também, você ali que trabalha em times de produto, certamente já aconteceu. E o tema da nossa conversa de hoje é um texto que fala justamente dessa relação de tapas e beijos, de amor e às vezes de ódio entre produto e engenharia. O texto que é EMPM, A Song of Ice and Fire, do Eric Zadi, bem Game of Thrones aqui, né? Fala muito sobre como transformar essa relação que muitas vezes é caótica ali entre essas duas disciplinas em uma verdadeira cooperação. E ele usa muitas analogias de videogame ali, né? Então, transformar isso de um PVP num verdadeiro jogo co-op. E aí, pra gente começar, todo mundo que já passou por produto, como eu falei, certamente já passou
por situações como as descritas no texto, vale a leitura de todo mundo. Então, por onde você quer começar esse nosso papo? Cara, eu quero começar mandando um salve aqui para os meus dois parceiros de engenharia, meus últimos dois parceiros de engenharia, e que eu me vi muito nesse artigo de coisas que a gente conseguia fazer muito bem. Então, um salve aqui para o Henrique Boss e um salve para o Ouro Fino. É isso. Deixa eu Ó, começar eu quero também aproveitar para mandar um salve para a primeira pessoa que eu mandei esse texto na hora que eu li, que foi o meu grande parceiro de engenharia, eu acho que na carreira até hoje, Renato Meza. Então, eu terminei de ler e eu mandei para ele. Cara, muita gente esse texto. Então, abraço aí pro Meza. Isso é porque a gente falou que ia falar, meter o pau aqui, etc. E já começou todo Começou cheio já de todo choro. derretido, né? Putz, Guilherme. Mas, cara, para começar, eu acho que vale eu falar um negócio que eles comentam lá sobre o que é clássico, né? O que a gente vê o clássico lá de produto jogando especificação por cima do muro, engenharia devolve estimativa, roadmaps que parecem decretos reais, né, inalteráveis, desconectados, os engenheiros se sentem como fábrica de funcionalidade, PM se sentem como gerente de projeto e não conseguem, né, solucionar problemas e fica aquele sentimento de suspeita, desconfiança e etc. Pode parecer complexo, é raro, mas acontece com frequência em boa parte das empresas. E, pô, é super possível resolver isso quando tem vontade. Vontade e minimamente esse senso de construção junta das equipes e menos nós versus eles. Né? Eu acho que ele até fala um negócio que é bem real, que não é maldade, né? Em inglês é it's not malicious. Não é maldade dos dois lados. Muitas vezes esse negócio é o resultado de um desalinhamento de incentivos, né? Então é basicamente engenharia sendo medida e tendo incentivos de um jeito, produto tendo métricas, incentivos e sendo medido de outra forma. Então é a velha história do me mostra os incentivos que eu te mostro os resultados. É quase um produto disso, né? Tanto que eu sinto que os melhores times que eu trabalhei, e eu vou falar muito sobre isso, eu acho, por aqui, era onde o primeiro ponto para essa coisa dar certo, essa relação dar certo, era o alinhamento de incentivos. Então era você fazer produto e engenharia serem medidos pelas mesmas coisas e terem os mesmos incentivos ali. Eu gostava que no lugar que eu trabalhei a gente chamava até de Produtec. Não era só o time de produto, nem só o time de tech. A gente se chamava de Produtec justamente para deixar claro que somos todos um time só remando pro mesmo lugar, sabe? Uhum. E nessa mesma linha do que você falou, ontem lá no papo de liderança, a gente estava discutindo sobre isso, alinhar os. Qual foi a palavra que você usou? Incentivos. Incentivos, A gente isso. estava falando ontem, eu dei o nome de alinhar a baliza comum, que é a mesma coisa. Quando tá bem alinhado isso, fica muito mais fácil a tomada das decisões. Porque história clássica também que acontece, que é produto está direcionando para precisa entregar rápido. Aí a liderança de engenharia está orientando para temos que ter o código bem feito. E aí a liderança de design ainda está tipo, talvez orientando para um outro canto. E aí isso desce para os times, cada um tem uma direção. Então, cara, aí dá uma confusão lá no time, porque cada um tá puxando para um lado, não. Só que parte disso é a falta de alinhamento nas camadas para cima também, né, cara? Então, essa é uma das coisas que eu sempre prezei muito, assim, para criarmos a baliza comum. Vai ter hora que o pêndulo vai para partes diferentes, mas que precisa estar todo mundo com a mesma clareza e descendo com o mesmo objetivo, né? Cara, isso é muito real. Tipo, se não tiver alinhado para cima, não vai ser embaixo que vai se alinhar e o negócio vai resolver. Ao mesmo tempo também, ele fala isso no texto, né? Você não precisa de uma grande reorg ou um grande manifesto, que no caso deles ali, eles começaram pequeno, né? Com pequenos experimentos de dia a dia. Então ele fala umas coisas bem táticas assim, mas eu sinto que se o incentivo está desalinhado em quem manda, vamos dizer assim, o time pode. O time ali que está operacionalizando o negócio mesmo pode fazer o melhor para eles terem uma relação boa, mas sempre vai ter
meio que um boi na linha, porque cada um vai estar sendo cobrado por algo diferente, sabe? Então fica muito É. difícil deles chegarem no ponto comum. Não, total. Uma das coisas que, como a gente fazia para tentar evitar isso, putz, nas minhas últimas experiências, tanto com o Orfino quanto com o Boss, cada um tinha seus alinhamentos com seus stakeholders, com o seu time e tal, mas antes a gente tinha o nosso. Então a gente tinha o nosso, tech, produto, operações, design, a gente tinha o nosso para todo mundo descer a mesma coisa, sacou? E depois ainda a gente fazia um double check, assim, logo depois que fazia uns alinhamentos com os times, falava, pô, o que saiu por aí, o que saiu por aqui, para ver se também não tinha alguma outra coisa diferente. Então, é muito isso, é simples, como você falou, não precisa de um reorg, não precisa, é simples, só que exige essa criar esse ambiente de confiança e do tipo, estamos no mesmo barco, tá ligado? Eu gosto de enxergar muito como um relacionamento, tá ligado? Total. Eu falo, tipo, o meu par de engenharia é meu braço direito e meu par de design é meu braço esquerdo ali no geral. E eu acho que, como qualquer relacionamento, é o que você falou, é sobre criar confiança e quais são as coisas que vocês fazem ali no dia a dia que vão gerar essa confiança, né? Então no texto ele até fala assim, pô, de vocês terem one-on-ones que são mais, tipo, pra pegar a vibe de como estão as coisas, sentimentos mesmo, menos estruturadas. Eu acho que, pra mim também, assim como em relacionamentos, é sobre o que cada um pode ceder, sabe? Porque no geral, as pessoas têm jeitos de trabalhar diferentes, jeitos de ser diferentes, e se ninguém ceder em nada, muito dificilmente as coisas vão dar certo, né? É, Então, por exemplo, eu já tive casos em que, pô, eu gosto de matar coisas de processos mais tradicionais, ágeis e tal, e às vezes você vai trabalhar com alguém de engenharia que gosta de manter tudo nos trilhos ali. E, pô, esse é o tipo de coisa que eu não tenho nenhum problema em explicar por que eu acho que eu deveria matar. Então, por exemplo, já matei sprint review em lugares que eu trabalhei. E eu explicava, e, pô, se a pessoa tiver outro ponto de vista e falar, não, é importante por causa disso, puta, beleza, vamos manter, mas vamos monitorando se isso daqui tá fazendo sentido mesmo, pra gente reavaliar. E outra coisa que eu acho que é importante para essa relação de confiança, que eu acho que tem a ver com o que você falou de vamos sentar para conversar antes e depois, assim, que eu chamo de não briguem na frente das crianças. É meio que um mantra que eu tenho, assim, que, cara, eu já trabalhei com líderes de engenharia que a gente tinha discussões homéricas entre a gente, a ponto de pedir desculpa depois um pro outro e falar, cara, eu não tô puto com você, a gente tá de boa e tal, porque a gente discutia muito porque a gente tinha o mesmo objetivo alinhado, a gente só discordava de como chegar no negócio. E a gente evitava ao máximo ter essas discussões na frente do time. Porque na hora que você chega na frente do time, ou na frente da sua liderança, vocês têm que estar falando a mesma coisa, sabe? total. Então, não é que a gente nunca discutiu, mas com o tempo, a gente foi cada vez mais entendendo também quando que o negócio estava subindo e a gente deveria get a room, sabe? Vamos discutir isso aqui fora daqui. E é super isso. Você tem que fazer isso pro seu time e quando você vai falar com seus líderes também, todo mundo chegar com o mesmo discurso. Se cada um ouvir um negócio diferente, beleza, vamos bater aqui como que é o próximo passo entre a gente, sabe? Porque eles são seus pares de verdade ali no dia a dia, né? Quem É. tá com você ali na linha de frente. E essa é uma das coisas que eu sempre falo nas mentorias e etc. Você já parou para pensar que quanto mais cadeiras você sobe, mais tempo você passa com seus pares do que necessariamente com... E eu sei que o artigo é sobre PM e o Tech Lead ali, só que isso super reflete para as camadas para cima também, né? E ela é parte do sucesso dos PMs e das pessoas engenheiras também. Então, é isso, cara. Precisa. Como você vai passar a maior parte do tempo com essas pessoas, alinhando, cara, resolvendo bucha, tentando chegar numa solução de alguma reorg, né, que também acontece, cara, vocês precisam estar em sintonia, né? E, de novo, sintonia não significa que vocês precisam estar concordar com 100% das coisas. Mas a decisão dela para afinar precisa ser a mesma, né?
no final das contas, né? Vocês precisam chegar no mesmo lugar, a música precisa acabar junto, né? Então, e uma das coisas que teve muitas frases muito legais nesse texto, inclusive. O texto é bem escrito, né? Muito bem escrito. Mas eu vi várias travessões ali que eu acho que tem O ser humano que gosta de travessão, ele tá fadado a ser confundido com o bot, né? Exato. Acho que tem uma AIzinha ali que deu uma ajuda, não julgaremos, pois cumpriu com o objetivo, mas, cara, a coisa de confiança é o caminho mais rápido para fazer o alinhamento, é 100% real. E eu sempre digo isso, que é, no início, quando principalmente você está chegando numa empresa nova, a não ser que você já conheça a pessoa, já tenha trabalhado junto, você tem que mostrar que você pode ser confiável, porque ninguém vai confiar em você de primeira, né? Ninguém é assim. Então, Confiança não é dada, né? Ela é conquistada. ela é conquistada. E para isso você precisa mostrar que você pode ser confiável, né? Ter atitudes que mostram isso. Então, essa frase me marcou, né? Confiança é o caminho mais rápido para alinhamento. E lendo o texto, né, eu fiquei pensando também bastante, cara, e fazendo paralelos, né, com as características aqui dos melhores times que eu trabalhei, como eu falei, com as características parecidas tinha com o que ele estava falando, e eu vi que tem muita coisa semelhante, né, então acho que esse texto é muito legal também, apesar do autor, do Eric, ser uma pessoa de engenharia, as pessoas de produto, que são a maioria aqui do nosso público, deveriam ler, porque eu acho que ele tem aprendizado para os dois lados, e pelo menos na minha experiência, muito do que ele fala ali é aplicável em outros ambientes para você construir essa relação de sucesso, né? Então, tipo, para mim, esse negócio de ter um senso compartilhado de donos dos resultados. Então, produto e engenharia são donos juntos. É um negócio que eu falei de Produtec. Você ter uma exploração de problema e construção de solução em conjunto, assim. Esse é até o meu case favorito, quando alguém me pergunta qual que é o projeto que você mais se orgulha ou coisa do tipo, é um case onde isso aconteceu, que a gente explorou muito o problema e as soluções entre produto e engenharia juntos, tipo, explorando constraints, possibilidades, a dor do usuário ali. Não foi, tipo, um negócio de tá aqui e desenvolve e tal. Foi o momento da gente fazer isso junto, que eu sinto que é o momento onde você consegue atingir um negócio como se o PM e a liderança de engenharia, o Engineering Manager, o Tech Lead, eles fossem quase como intercambiáveis entre eles, sabe? Você pode tirar um da equação que o outro, entra jogando na mesma posição de boa, da mesma forma. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, qual que é a grande dificuldade disso acontecer na maior parte dos casos? Eu acho que é o mesmo. É uma faca que corta para os dois lados ali muito semelhante, que é, para mim, os PMs eles têm dificuldade de ser técnicos o suficiente, e aqui técnico eu não estou dizendo exatamente a nível de código, e o engenheiro tem dificuldade em sair do técnico o suficiente. Então, eles têm dificuldade de chegar nesse meio do caminho entre eles, e quando eu falo técnico não é código, cara, às vezes é visão sistêmica, sabe? É pensar em causa e consequência das coisas. E nessa linha do que você falou ontem também no Papo de Liderança, a gente comentou e eu recomendo de visão sistêmica. E uma das coisas que eu recomendei muito e vou recomendar mais uma vez aqui é a leitura daquele livro que a gente precisa fazer um episódio sobre, Pensando em Sistemas. Se você ainda não leu, super recomendo você a ler esse livro. Que ele te dá mesmo você não sendo técnico, e o livro não é técnico, né, só para deixar claro, apesar do nome ter em sistemas, mas ele não é, e te ajuda muito a construir essa visão sistêmica. E eu comento com as pessoas com quem eu trabalhei e tudo mais que, eu não sou tão técnico, eu não sei discutir arquitetura. Eu falo, às vezes você não precisa saber a linha de código lá mesmo, agora, ainda mais agora, né, com o AI, mas você precisa saber como que as coisas se conectam. Então eu acho que esse é a parada que eu já tive várias discussões ultra técnicas assim com os times, porque eu entendia como, e eu não sou nem de perto um dev, mas eu conseguia ter discussões profundas com a galera porque eu entendia como as coisas se conectavam. E eu acho que a partir do momento que muda um pouquinho também esse lance de não é só produto prioriza e tech executa, né? Quanto mais produto consegue
trazer tech e as outras áreas envolvidas e tudo mais, defendendo os problemas que, para todo mundo entender quais os problemas que valem a pena ser resolvidos, e todo mundo consegue ajudar a mudar a estratégia, né, cara? E aí fica muito, as coisas andam mais rápido, né? Total. A Alice, que a gente já entrevistou aqui no podcast, foi minha chefe, ela tinha uma frase que eu gostava muito, que é: você como produto, nas suas discussões como tech, a sua responsabilidade é saber fazer boas perguntas. E assim como a gente já falou aqui em episódios passados, né, sobre a qualidade do seu prompt para uma AI é o que vai sair, a qualidade da sua pergunta para a engenharia vai ser o que vai tornar aquela discussão rica, o que vai levar vocês às melhores decisões ali. E para você fazer boas perguntas, algum nível de detalhe e conhecimento você tem que saber, sabe? Então, o de curiosidade, ou de aprofundamento. Então, ó, o que você falou, você não precisa saber a nível de linha de código que está acontecendo, mas você tem que entender o macro, você tem que entender em alto nível os sistemas que existem, como eles se conectam, quem que é responsável por o que, de certa forma, sabe? Porque esse é o tipo de coisa que vai te dar o nível de profundidade necessário para você fazer as boas perguntas para a engenharia. Porque senão você não vai conseguir passar da superfície rasa. E assim como o ChatGPT, a engenharia também não vai te dar uma resposta que não seja rasa se você não fizer perguntas que ajudem a isso, né? Total. Cara, muito bom. Eu fiquei com nostalgia aqui, lembrando bons tempos e também lembrando tempos e outras experiências também no passado que não foram tão legais assim. E que a base delas, olhando para trás, de 90% dos problemas foi, cara, falta de alinhamento. Tipo, pessoas olhando para lugares totalmente diferentes, disciplinas olhando para visões totalmente diferentes, e naturalmente isso dava resultado não só nos times, espelhava no como o produto chegava para o cliente também, sabe? Porque É, naturalmente tinha não tinha, né, na verdade, os alinhamentos. é. E eu sinto também do nosso lado, como pessoas de produto, às vezes é entender onde está o seu gap e, de novo, ter esse espaço de confiança com engenharia de, pô, aqui é onde eu sou mais fraco e eu quero que você me complemente. E ao mesmo tempo, aqui é onde eu sou mais forte e eventualmente eu vou puxar mais para esse lado, por exemplo. Total. Então, e ter um pouco desse autoconhecimento que no fim é sobre ajudar a construir confiança e essa relação do dia a dia, né? E nessa mesma linha aí é o lance do tipo, beleza, a gente está construindo junto aqui, etc. E também tem a responsabilidade, né? O que você falou, pô, nessa aqui é a decisão, pô, eu vou dar meus pitacos, vou puxar aqui meus pontos, a gente vai discutir, mas eu tô contigo na sua decisão, porque é essa parte aqui você que domina, né? Também acho que quanto mais bem alinhado, mais você, assim, cara, tô susto, talvez vou te trazer pontos que você talvez esteja cego aqui em alguns pontos, trazer outros pontos de vista, mas, cara, a gente tá alinhado, então bora na decisão que fizer sentido pro contexto. É isso. Muito bom. Muito bom texto, muito bom. A gente deu um jeito de falar de AI, né? De alguma forma, eu consegui encaixar Né? AI no assunto. Putz grila, viu? Mas foi o mínimo, foi tipo 10% Foi, do assunto foi, só. foi Tá pouco, foi tranquilo. pouco hoje. E é isso. Se você tá tretando com alguma disciplina do seu time, seja design, seja engenharia, seja operações, lê esse artigo, senta com ela para conversar e fala assim: vamos começar aqui do zero, vamos tentar construir isso aqui junto. Depois conta pra gente. É isso. A vida é curta demais pra você ficar tretando com quem deveria estar de mão dada com você. Cara, esse foi um dos episódios mais chilelê da história da Arena, mas tá bom. Foi, e a gente falando tapas e beijos, brigas, guerra. E não, na real. Aqui, ó, coraçãozinho pros nossos Pois amigos é, de engenharia, é isso. parceiros. Muito bom! Vamos pro produto da semana? Vai lá que você começa hoje. Cara, essa semana foi difícil escolher, então eu fui basicamente
The New Shiny Thing, que é, eu comprei um videogame novo, então meu produto da semana é o meu Xbox Series S, e é isso, não tem nenhum grande motivo, é só porque é novo. O meu foi o CapCut. Produtinho bom, cara. Produtinho bom, viu? Pra quem sabe que é de CapCut é editor de vídeo e como a gente tá fazendo uma série de sequências de cursos e tal, os videozinhos, né, são os Reels e etc. são mais entregados no Instagram, então temos feito mais, mas é muito prático, mesmo não sendo nem de perto um editor de vídeos. É, eles têm vários templates, etc., que deixam muito mais prático. Então, Qualquer ignorante consegue usar, velho. Dia desse eu tive que usar pra editar. Eu não sou nenhum ignorante, pô, eu edito aqui o podcast e tal, mas é super simples a edição que a gente faz, né? Mas eu precisava, cara, fazer um negócio meio bobo, assim, que eu precisava numa parte do vídeo dar um blur numa parte específica pra não aparecer os dados e tal. E aí, cara, fiz lá no CapCut, super facinho. Se você não sabe. Ó, foi um caso de uso, inclusive. Eu não sabia como fazer, eu fiquei com preguiça de ficar explorando as opções. Eu perguntei pro chat GPT como fazia e ele já me deu direto onde eu tinha que ir. tá Então, vendo? Aí, é ó. isso. O que a galera mandou pra gente aí essa semana? Semana, ó, a Fernanda mandou o Test Flight, a Bruna Fragelli mandou o Airbnb, a Juliana Patrocínio, maior produteira, blogueira de viagens dos nossos ouvintes aqui, mandou o Duolingo, o Cauê mandou o Bolt, o Lucão mandou uma série nova lá na Disney Plus, lá, o Alien Earth, e o Leandro mandou o Zapier. Muito bom. Continuem mandando pra gente os seus produtos da semana sempre, porque a gente gosta demais. E com isso, a gente chega ao encerramento do programa dessa semana. Programa aí saindo um pouco mais tarde do que o habitual, né? Mas tá aí, estamos entregando. E recadinhos de sempre, né? Não se esquece de ir lá, deixar 5 estrelas, adicionar na playlist, dar joinha, compartilhar com a galera e seguir a gente lá nas redes, Instagram, Twitter, LinkedIn. Estamos lá sempre no @ProductArena, no @ArthurClose com K e no @X. E é isso. Que é isso. A gente se vê e ó, teve cobrança perguntando quando a X aparecerá em São Paulo. Então, se você tá escutando até o final aqui do podcast, é que você gosta mesmo da gente. E ó, a gente tá querendo fazer o episódio 100 ao vivo aqui em São Paulo, viu? Então, comenta aí, ó. Comenta aí que pra fazer o AX vir. Se você é dono de um espaço, se você tem equipamento de som para emprestar, manda aí também. É isso. Valeu! Valeu! Tchau!